Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cássia Eduarda, eu sou médica veterinária, sou mestre em ciência animal, fui residente em patologia animal também, e atualmente eu sou doutoranda também em ciência animal, e hoje eu gostaria de agradecer o convite de poder estar participando aqui do terceiro CONACIGEM, o Congresso Nacional de Citologia Genética e Biologia Molecular Online, e hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu acho que é bastante relevante na rotina, tanto para quem é da clínica, da patologia, etc., que é os princípios básicos de histologia na medicina veterinária. Eu vou trazer para vocês os conceitos iniciais do que seria a citologia, a forma de coleta, como é que é dado o armazenamento, coloração, algumas diferenças que a gente tem que ter, por exemplo, em comparação com a histologia. E mais à frente, eu vou trazer alguns exemplos de como a citologia acaba sendo muito importante, muito relevante, principalmente para o diagnóstico neoplásico. Então, o que, é que seria a citologia? A citologia, na verdade, é uma palavra que deriva do grego em que citos significa células e logia estudo, então é basicamente o quê? O estudo das células. Aí vocês devem estar me perguntando, tá, Cássia, beleza. A histologia também não é o estudo das células? É sim. Agora, qual que é a principal diferença entre a citologia e a histologia? Na citologia, a gente vê todas aquelas células, só que com a ausência daquela sua arquitetura tecidual normal. Ou seja, eu consigo dizer que aquilo dali é uma pele por algumas características que vão me sugerir aquilo, porém eu não consigo observar, por exemplo, e falar isso daqui é epiderme, isso daqui é derme, abaixo aqui nós temos já a hipoderme. Isso a gente não consegue dizer na citologia, sendo que a gente consegue fazer isso no na histopatologia. Qual que é, então, o principal objetivo do estudo da citologia? Por que a gente faz uma citologia na rotina? Geralmente é para poder diferenciar de processos, seja um processo inflamatório, hiperplásico ou até neoplásico. Ou seja, às vezes o animal, o tutor, ele leva o animal lá na clínica, fala assim: ah, não, tá tendo um aumento de volume aqui no membro anterior direito, tal e tal, cresceu super rápido. Enfim, antes de realizar, por exemplo, um procedimento mais invasivo, uma cirurgia para retirada daquele tumor, né, daquele aumento de volume, é sempre importante saber o que é aquilo. Então, muitas das vezes é feita a citologia, já que é um procedimento rápido, de baixo custo, em que não precisa, por exemplo, jejum prévio, não precisa um preparo cirúrgico, então faz ali a citologia rápido, manda para o patologista lê e fala assim, ah, não, isso daqui é um processo inflamatório. O médico, né, o clínico, ele vai falar, ó, isso daqui é um processo inflamatório, a gente pode entrar com anti-inflamatório, com antibiótico, a depender da causa, e assim sucessivamente. Ou seja, é possível fazer essa distinção dos processos para que possa dar um melhor tratamento para aquele animal. Como eu falei da citologia, é um exame em que ele é feito, porém a gente não consegue observar a arquitetura tecidual. Os patologistas gostam de comparar a citologia como se a gente estivesse observando blocos. A gente observa um bloco ali solto, a gente muitas vezes não sabe de que estrutura está vindo aquele bloco, o que é que ele vai compor depois, se aquele bloco ele vai formar um muro, uma parede, uma casa, um apartamento, uma fábrica, etc. A gente não sabe, a gente observa, fala as características. Olha, é um tijolo de barro com 9 furos, ele tem tal e tal dimensão aproximadamente. A gente consegue dizer essa dimensão comparando com hemácias, por exemplo, para dizer se é uma célula grande, média, uma célula pequena, enfim. A gente vai dizer as características daquela célula. Um fato que é muito importante ter sempre é o histórico do animal e a localização das lesões, ou seja, um processo que está crescendo ali na região perianal. Eu já posso suspeitar de uma hiperplasia de células da glândula perianal, um adenoma sebáceo, um melanoma em alguns casos. Então, a gente tem que também saber essa localização para que a gente possa sugerir o nosso diagnóstico de acordo com algumas características. Ah,
É um nódulo que estava ali próximo da pálpebra. Pode ser um adenoma de mebômio? Pode. Ah, é um nódulo que ele estava preto em região de dorso do animal, então próximo a unhas. Isso é altamente sugestivo de melanoma. Então, a gente pode já direcionar aquele diagnóstico, ao invés da gente ficar perdido sem saber, de onde é que está vindo esse bloco? Ah, não, eu encontrei esse bloco ali perto de uma construção de fábricas. Ah, beleza, pode ser que esse bloco seja utilizado para construir fábrica? Pode, faz todo sentido, entendeu? Quais que são, então, os pontos positivos da citologia? É um exame que ele é barato, em comparação, por exemplo, com o histopatológico. É um exame que é de fácil acesso, ele é facilmente realizado, ou seja, a gente consegue fazer, por exemplo, se é um laboratório, né, um patologista que está perto ali do clínico, do cirurgião que está mandando aquela amostra, eu acabei de coletar, fiz a lâmina, mandei para o patologista, às vezes tem um resultado no mesmo dia, entende? É uma coisa que é um exame altamente rápido, principalmente quando a gente considera o exame histopatológico, em que precisa ficar 24 horas no formal para poder fixar o tecido, precisa passar por toda aquela bateria de álcool, processo de diafanização, inclusão em parafina, montagem do cassete, o corte do cassete para poder fazer a lâmina, a coloração da lâmina, ou seja, é um processo enorme, cheio de camadas em que muitas vezes o que a gente consegue terminar e enviar o resultado rápido é a partir do segundo dia, por exemplo. E é uma técnica que ela é muito pouco invasiva, ou seja, o máximo de invasibilidade que a gente consegue ter seria fazendo a punção, geralmente punção aspirativa, que acaba sendo um pouco mais dolorosa do que, por exemplo, as outras técnicas de imprint, etc. Porém, ao contrário da histologia, muitas vezes a gente não precisa fazer a sedação do animal, não precisa gastar com anestésicos, enfim. Agora, como ponto negativo, o que é que a gente pode citar no exame citopatológico? É o exame que não faz margem. A gente vai ver que, por não fazer, a gente não possibilitar ver aquela arquitetura tecidual, a gente não tem como falar assim, ó, aqui deu mastocitoma e a margem está comprometida. Isso a gente não tem como fazer, porque a gente não observa o todo, a gente não observa o tecido inteiro para poder falar, ó, tá ultrapassando da barreira que foi enviada à amostra, ou seja, ainda tem neoplasia no animal. Isso a gente não pode afirmar. E em alguns casos pode ser inconclusivo, ou seja, eu peguei de uma região que só tinha necrose. Vai ser, digamos assim, representativa essa lesão? Não. Quando eu observar aquela lesão, eu vou falar assim, minha nossa, só tá tendo necrose. Onde é que tá tendo alguma célula normal para me poder dizer se é realmente apenas um processo inflamatório ou se é uma neoplasia que está com processo inflamatório depois? Como é que eu posso afirmar isso? Não tem como. Então, às vezes, a gente pode é, declarar como inconclusivo, sugerir uma recoleta ou então sugerir o histopatológico para que possa observar toda aquela lesão. Essa imagem aqui eu trouxe é uma imagem de pele. A gente temos aqui muitas fibras de degeneração, muita necrose está tendo, fibrina tem bastante. Temos algumas células, umas células grandezinhas, algumas células inflamatórias, como por exemplo aqui, neutrófilos, enfim. E temos grande quantidade desses esporozinhos aqui. Isso daqui, gente, é uma pele de um gato. Era um gato que ele estava cheio de lesão exudativa na pele, purulenta, enfim. E aí, quando a gente fez a citologia por um print, a gente conseguiu ver que estava tendo um processo inflamatório muito grande, piorelomatoso ali naquela região, causado por esses esporos, essas estruturazinhas aqui que eram esporos de esporodricose. Agora, a histologia. Quais que são as características desse exame? Eu trouxe aqui, gente, só para a gente poder fazer o comparativo. Eu não vou me delongar muito na histologia, que não é o objetivo da palestra de hoje. Ao contrário, por exemplo, da citologia, que a gente observa apenas o tijolo, nesse caso aqui, a gente vai conseguir observar toda aquela sua estrutura. A gente vai ver, ó, não, isso daqui está formando uma parede, está formando um muro, está formando uma casa. Eu consigo dizer de onde é que está vindo aquela célula. Claro,
Ah, é uma pele. É uma pele do dorso, é uma pele da pata, é uma pele da barriga, é uma pele de onde? A gente pode sugerir, mas a gente não pode afirmar. Ah, beleza. É uma pele fina, deve ser da barriga. Pode ser, pode, mas se o animal tiver hipotireoidismo, a pele também vai ficar mais delgada. Então a gente tem que é, ter um pouco também de refinamento para poder, de discernimento para poder dar o laudo. Por exemplo, eu sei que é uma casa, por exemplo, aqui, né? Eu sei que é uma casa. De que bairro é essa casa? Isso eu posso afirmar? Não. Se tiver lá escrito no requerimento, ótimo, isso facilita muito a nossa vida. Porque, claro, tem lesões que são mais incidentes, por exemplo, mais frequentes, na verdade, em determinadas regiões do que em outras. Então, é muito importante ter tudo aquilo declarado no laudo. Quais que são os exames os pontos positivos no exame de histologia? Temos que é um exame sensível, ou seja, se tiver ali uma lesão, for bem coletada, a gente consegue diagnosticar na maioria das vezes. A gente faz uma avaliação de margem. A avaliação de margem, como eu estava falando anteriormente, é a capacidade de dizer se aquela neoplasia ela está ultrapassando as bordas da lesão ou não do, do, da amostra que chegou para a gente. Por exemplo, aqui nós temos, como a gente consegue ver, uma pele. Nós temos aqui a epiderme, que é essa camadinha daqui para cá, e a gente consegue ver a derme. Vamos, vamos pensar que talvez, supor, na verdade, que talvez isso daqui seja tudo que aquilo que veio. Geralmente a gente faz a coloração das margens para que a gente possa observar realmente. Aqui vocês conseguem ver até uns pouquinhos fragmentos de azul, fragmentozinhos de azul. Isso daqui foi o nanquim que a gente colou essa amostra. Mas vamos fingir que aqui seja toda a amostra que enviaram para a gente. Aqui nós temos um processo neoplásico, um adenoma sebáceo. E aqui, na borda dessa lesão, a gente vê neoplasia? Conseguimos ver. Isso quer dizer que a margem está comprometida? Nesse caso aqui, sim. Então, isso daqui, gente, é muito, muito, muito importante para que o cirurgião fez a cirurgia, ele possa saber, ó, eu preciso ampliar a margem? Sim. Vai fazer uma nova cirurgia, vai ampliar as margens daquela lesão, porque senão, daqui a um ano, dois, três, o animal ele vai voltar a desenvolver neoplasia no mesmo local, porque não foi feita toda a retirada da lesão. Beleza? Agora, quais que são então os pontos negativos na histologia? Claro, nem tudo são flores, nem tudo vai ser apenas vantagem. Então, é um exame que ele é mais demorado, como eu já falei anteriormente. Temos todo aquele tempo de fixação, que o mínimo seria de 24 horas, a depender do tamanho da amostra. Tem amostra que é muito grande, às vezes precisa passar mais tempo fixando. É o exame que ele é mais invasivo, ou seja, muito frequentemente é necessária a sedação do animal para que possa fazer a retirada cirúrgica e acaba tendo, claro, um custo bem maior para o tutor por conta disso. Por conta da anestesia que é necessária, do procedimento cirúrgico que é necessário, dos materiais que acaba levando na histologia, é muito álcool, é muito xilol, é muita parafina, é muita lâmina. Então, tudo isso agregado ao valor do exame profissional acaba sendo um pouco mais caro do que o exame citológico. Eu gostei dessa imagem aqui que o pessoal postou na internet, essa página PathClicks postou na internet, eu achei muito interessante, que compara a histopatologia com a citopatologia. Então, aqui na histopatologia, nós temos tudo organizadinho, as células aqui como as ruas aqui como se fossem células, tudo bem organizado, a gente consegue ver um todo para poder falar assim, ah, não, nessa região aqui está tendo isso, naquela região ali está tendo aquela alteração. E na citopatologia é aquela coisa assim, uma bagunça, basicamente. É um caos em que a gente observa célula separada, célula inflamatória junto com célula do tecido. A gente não sabe se a informação é mais superficial, se a informação é mais profunda. Então acaba sendo um pouco mais, digamos, bagunçado do que a histopatologia. Mas aqui eu só trouxe para vocês darem risada também, porque eu achei muito interessante. Quais que são partes fundamentais para que possa ser realizado o exame citopatológico?
uma coleta adequada e uma fixação adequada. Claro, eu coletei hoje, fixei hoje, mandei para o patologista hoje. A amostra ela tem bem mais qualidade do que você coletar hoje. Não. Eu coletei hoje às 5 horas e aí amanhã, meio-dia, eu vou mandar essa amostra para o patologista, sem estar fixada, enfim. Acaba comprometendo muito a qualidade da amostra e esse comprometimento da qualidade vai ser diretamente proporcional à possibilidade de fazer diagnósticos diferenciais de qualidade e de confiabilidade, ou seja, é uma amostra que ela está muito autorizada. Como é que eu posso afirmar 100% que aquilo dali é, por exemplo, um processo apenas inflamatório? Não tem como. Se for uma amostra bem coletada, bem armazenada, fixada, bem corada, ela vai ter uma probabilidade de sucesso bem maior. É bem mais fácil olhar daquilo dali e falar assim, nossa, isso daqui é tal célula, uma célula epitelial, é uma célula de glândula, é uma célula mesenquimal, uma célula muscular, é uma célula, enfim, de qualquer tecido. É bem mais fácil para mim dizer isso se ela for bem conservada. Uma amostra de qualidade ruim, a gente vai ter muita dificuldade ou inconclusão naquele diagnóstico. Então, muitas das vezes, a gente não consegue chegar em um diagnóstico, muitas vezes não é por, foi coletada, sei lá, às vezes não é por conta, digamos, necessariamente da avaliação do patologista, muitas vezes é em conta da situação da coleta e do armazenamento. A qualidade da amostra, de que ela vai depender? Primeiro, da área coletada. Vamos só supor que isso daqui seja uma lesão de um paciente. A agulha, ela tá vindo e tá coletando aqui, ó, bem do centro dessa lesão. Vai vir célula relacionada a essa lesão? Vai, provavelmente sim. Agora, se eu pegasse essa mesma agulha e ao invés de direcionar ela para cá, eu direcionasse ela para cá, para uma região mais distante da lesão, iria vir célula inflamatória, neoplásica, enfim, associada àquele processo? Provavelmente não. Então, quando a gente for coletar, a gente precisa ter certeza que a gente está coletando de uma área representativa daquela lesão. Se, por exemplo, aqui estivesse tudo ulcerado aqui por cima e eu apenas fizesse o imprint dessa lesão, só ia vir o quê? Célula descamada, célula necrosada, autorizada, muito exudato purulento, enfim. A gente só ia ver muita bactéria, muitas coisas assim que são secundárias. A gente não teria como falar assim, ó, esse processo seletivo está ocorrendo porque ao centro da lesão, lá no fundo, está tendo um processo neoplásico. Isso a gente não teria como dizer. Então, é muito importante a gente saber de que área coletar, a forma que vai coletar, isso eu vou explicar um pouco mais à frente, para que a gente possa fazer realmente uma análise boa daquele tecido. Vai depender da quantidade de células, isso daqui é muito importante. A gente vai ver quando eu estiver falando de neoplasias que células epiteliais, elas descamam com bem mais facilidade do que células mesenquimais. Então, eu estou pensando que pode ser uma neoplasia de músculo. Músculo é um tecido mesenquimal. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a imprint apenas? Não, eu vou fazer uma citologia aspirativa na tentativa de pegar maior quantidade de células possíveis para que meu diagnóstico ele possa ser o mais, digamos assim, completo possível. Para que eu possa falar assim, não, as células que eu estou vendo são realmente as células que estavam ali naquele tecido. Beleza? Um outro fator muito importante é a secagem daquela lâmina. Acabei de fazer a coleta aqui da citologia. Vou botar diretamente no corante? Não. Se você fizer isso, suas células todas vão ficar ali boiando no fixador. Não vai servir de nada. Você precisa deixar a lâmina um pouquinho secando, alguns minutos secando, claro, a depender da amostra de tecido. Se for um tecido, por exemplo, de uma suspeita de lipoma, ele vai ficar ali engordurado por muito tempo. Vai demorar muito para secar. Às vezes a gente põe ali para fixar antes da secagem completa.
porque é um tecido muito lipídico, né? Tem muitos lipídios e acaba demorando bem mais para secar. Mas aí a gente precisa fazer uma secagem adequada para não botar nem muito antes, nem também muito tarde e acabar perdendo aquele material por autólise. Um outro fator muito importante que a gente tem que considerar é a contaminação sanguínea, ou chamada também de hemodiluição. A gente vai ver que isso daqui é muito importante, principalmente quando a gente estiver falando de suspeita de hemangiosarcoma, de hemangiomas, que são neoplasias de vasos e, consequentemente, perdão, tem muito sangue. A gente tem que tomar muito cuidado para depois a gente não estar vendo um outro tipo de processo e falando assim, não, isso daqui é um hemangioma porque está tendo muito sangue, está tendo muitas hemácias, beleza? Então, isso daqui vai ser muito importante. Eu vou explicar um pouco mais à frente como a gente pode diferenciar a contaminação sanguínea de um processo neoplásico, de uma hemorragia recente, de uma hemorragia mais tardia, enfim. E, claro, realizar uma coloração adequada para que a gente possa ver melhor aquelas células daquela região. Se tratando do processo de coleta e do preparo das amostras, é importante a gente lembrar que, primeiro, a coleta ela deve ser realizada de forma mais asséptica possível. Isso porque a gente vai evitar duas situações aqui. É uma lesão que ela está muito contaminada. É uma lesão ulcerativa, tá cheio de pus por fora, tá cheio de células necrosadas, enfim. Eu vou botar aquela agulha dali, vou perfurar. Eu vou estar levando contaminação da parte mais superficial da pele para uma parte mais profunda. Eu posso causar uma miosite, uma dermatite profunda, uma esteatite, a depender do local. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para evitar contaminar as lesões assépticas, ou seja, aquelas lesões que não estavam previamente contaminadas, e também evitar contaminar a amostra, principalmente se ela for enviada para a cultura e também para o antibiograma. Então, eu tenho que ter uma certa facilidade de coletar, um certo preparo para coletar, para que não acabe coletando e prejudicando o animal ou acabar prejudicando também o médico veterinário que vai dar prosseguimento aos exames depois. O que é importante a gente fazer sempre quando você, né, sempre precisa fazer o quê? Antisepsia local, ou seja, a limpeza do local para poder realizar a coleta, evitando que haja contaminação. E uma coisa que pode ser realizada quando necessário, que é a tricotomia prévia. É uma lesão que ao redor está tendo muito pelo do animal, a gente pode fazer uma, uma raspagem, uma tricotomia aqui ao redor para poder facilitar a coleta? Pode. É importante que se faça. Mas, por exemplo, se fosse aqui no plano nasal, tivesse apenas esse cabelinho aqui, esse pelo um pouco mais baixo, a gente poderia fazer citologia direta que também não iria comprometer em nada a nossa avaliação. Claro, sempre com antisepsia local. Quais que são, então, aquilo que a gente geralmente utiliza para poder fazer as coletas? Primeiro, agulhas de diversos calibres, isso daqui é bem importante. Claro, a gente não vai tentar coletar uma amostra de célula de uma lesão, por exemplo, desse tamanho, com uma com a agulha de insulina. Não vai vir basicamente célula nenhuma. Então a gente precisa estar atento também aos tamanhos das agulhas para que possa fazer uma coleta adequada e também que não venha machucar muito o animal devido ao tamanho da agulha. Seringa é sempre importante ter para que depois a gente possa acoplar ali e, e fazer força para que possa sair as células de dentro daqui da agulha. Álcool 70 para poder fazer a limpeza tanto do paciente quanto também de alguns materiais que a gente possa estar utilizando, limpeza de mãos, limpeza de objetos, enfim. Lápis eu botei aqui porque é muito importante quando a gente for anotar na lâmina, a gente vê que tem algumas lâminas que ela tem a parte de cima, né, a cabeça da lâmina mais fosca, isso justamente para que a gente possa fazer o processo de identificação. A Cássia pode identificar com caneta? Você até pode, só que vai soltar. Isso por quê?
O primeiro passo do processamento aqui das lâminas citológicas vai ser colocar no fixador, e o fixador é a base de álcool, ou seja, quando eu botar, vai perder toda a marcação. Então é importante você saber e anotar aqui sempre com lápis que a grafite ela não sai no álcool, beleza? Panos, papel toalha, etc., para poder fazer a limpeza do local, enfim. Às vezes também é importante a gente ter tubo de coletas com e sem EDTA. Isso porque às vezes a gente faz uma lavagem brônquica, uma lavagem vaginal, às vezes a gente precisa armazenar aquela amostra para poder fazer a centrifugação e posteriormente então fazer a lâmina para que possa mandar para o patologista. Aqui eu coloquei como esse exemplo, tipo um trocânter, que pode ser utilizado também para coletas citológicas, a depender do tamanho do animal. Outro fator muitíssimo importante é o uso de equipamento de proteção individual, os EPIs, ou seja, sempre jaleco, sapato fechado, luva, máscara, muitas das vezes também é necessário. Beleza? Sempre tentando manter o melhor padrão, tanto para o paciente quanto também protegendo a sua própria saúde. Um detalhe que é muito importante a gente abordar é a destinação adequada do material utilizado, ou seja, utilizei aquela seringa, utilizei aquela agulha, vou botar a agulha no perfil cortante, a seringa eu posso desacoplar e botar no infectante, as luvas, todo aquele material que foi utilizado que não é perfil cortante, colocar aqui no lixo infectante. Um fato muito importante que às vezes a gente está na rotina, a gente. Ah, vou reencapar a agulha. Não tente reencapar a agulha. Beleza? Isso oferece um risco muito grande para você. Como, por exemplo, acabar se perfurando, acabar se contaminando por alguma coisa que aquele animal ele possa estar apresentando. Uma outra forma, gente, de coletar essa amostra seria por meio de uma guia, ou seja, por meio de uma imagem. Geralmente a gente utiliza ultrassonografia, tomografia computadorizada e também fluoroscopia para poder nos localizar um pouco melhor, principalmente quando se trata de lesões intraabdominais, intratorácicas e principalmente casos de organomegalia, ou seja, tá tendo aumento aqui de algum órgão, seja ele baço, fígado, enfim. Tô vendo um nódulo no pulmão, como é que eu faço uma melhor coleta? Utiliza algum desses, desses métodos de imagem para que eu possa fazer uma coleta adequada sem também comprometer a saúde do animal. Eu vou aqui botar agulha e se Deus quiser vai pegar no rim. E se aí você furar, por exemplo, uma alça intestinal? E aí esse animal depois vai desenvolver uma peritonite, principalmente séptica, né? O animal vai morrer e vai ficar assim, minha nossa, tudo isso porque não quis usar uma ultrassonografia para poder guiar o exame citopatológico. Então é importante sempre ter essas ferramentas assim em mãos para que possa trazer uma melhor qualidade para o animal e também você se resguardar de futuros e possíveis problemas. Quais que são alguns cuidados muito importantes que a gente deve ter durante esse procedimento aqui? Geralmente, quando a gente vai fazer uma citologia guiada por imagem, a gente utiliza fármacos para deprimir o sistema nervoso, para que o animal fique mais calmo, fique mais tranquilo, para que possa fazer toda essa manipulação. Fazer uma punção de órgãos intraabdominais, intratorácicos dói bastante, então precisa trazer o animal para um plano um pouquinho mais abaixo para que ele possa colaborar durante a coleta. Só que esses fármacos, eles podem alguns trazer dispneia, ou seja, uma alteração daquele processo respiratório. Então é muito importante levar em consideração, é um animal mais idoso, é um animal que já tem um problema circulatório, cardiovascular, respiratório. Então é importante a gente sempre estar levando em consideração alguns outros fatores para que o animal ele também não esteja entrando em risco por conta de uma coleta. E um outro fato muito importante é evitar o gel do ultrassom diretamente em cima do local que você vai fazer a coleta. Isso por quê? Pode trazer diversos artefatos quando a gente for observar a lâmina citológica.
Então, como é que a gente vai fazer então para o envio das amostras? O envio ele tem que ser o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente precisa fixar aquele material o mais rápido possível também. Aquele exemplo que eu dei. Ah, fiz a coleta ontem às 17 horas. Só vou mandar hoje às, sei lá, às 17 horas de hoje, por exemplo. Isso não existe, gente. Todas aquelas salas já devem estar atualizadas. Ah, eu só consigo mandar amanhã de manhã, beleza. Mande o mais rápido possível e, se possível, coloque a lâmina ou então aquele material refrigerando para que o processo de autólise ele se dê de forma um pouco mais demorada. Qual que vai ser o nosso principal objetivo nessa etapa? Fazer a manutenção da integridade da amostra. Isso daqui vai ser fundamental para que a gente possa dar um diagnóstico adequado. Fazer o mais rápido possível o processo de fixação daquele material, ou seja, enviar o mais rápido possível. Se tiver na sua clínica um fixador, vai ser bem melhor. Você manda a lâmina já fixada, isso é bastante importante. Tudo isso para quê? Para evitar a autólise daquele material e, com isso, trazer um pouco mais de qualidade do diagnóstico. O processo, gente, de coloração são basicamente essas quatro cubetinhas aqui. Quando a gente compra ou então recebe aquele kit de panótico rápido, vem três garrafas contendo líquido dentro. Geralmente a primeira garrafa tem esse líquido um pouco mais azul claro, com um tom assim mais um esverdeado, bem suave, translúcido, que é geralmente para fixação das células. Posteriormente, nós temos um corante mais eosinofílico e depois nós temos um corante mais basofílico. E depois disso a gente faz a lavagem com água. Ele é chamado de panótico rápido, gente, justamente porque é muito rápido. Você passa aqui no máximo 1 minuto em cada corante e você termina basicamente de corar a lâmina, de preparar toda a lâmina em menos de 5 minutos. E é importante lembrar também, gente, voltando aqui ao assunto, né, que amostras líquidas, é uma lavagem bronca-velular. O que é que eu posso fazer? Eu posso botar para centrifugar naqueles Eppendorfs que a gente já falou anteriormente, em tubos de coleta. A gente bota para centrifugar. Depois que centrifuga, a gente descarta o sobrenadante, ou seja, aquele líquido que ficou em grande quantidade, a gente descarta e pega ali do fundo aquelas células para poder fazer então o processo de avaliação citológica, beleza? Amostras muito líquidas, em que tem baixa celularidade, é sempre importante fazer a centrifugação. Ah, beleza, eu sou clínico, eu vi aqui que tem uma lesão, como é que eu faço para poder mandar? A gente precisa preencher a requisição da citologia. Precisa colocar nome do animal e do tutor, isso daqui para garantir uma cadeia de custódia, né? Um processo linear para a gente saber assim, ó, a lâmina tal pertence a tal animal e a tal tutor. Ah, vou só botar o nome mel no topo da lâmina. O tanto de mel que a gente recebe, por exemplo, em um dia no laboratório é enorme. Ah, vou colocar o nome dela de Belinha, só, sem dizer o nome do tutor. Belinha de quem? Do Paulo, da Vitória, da Maria, de quem? Você precisa destrinchar o máximo possível para depois a gente não dar um diagnóstico de um animal e acabar sendo de outro. A espécie do animal é muito importante a gente levar em consideração. Tem lesão que acontece mais em determinada espécie do que em outra. A raça do animal, além da espécie, também é um fator muito importante. Ah, é um Shih Tzu, é um Pitbull, é um Labrador, é um Schnauzer. A gente precisa saber para que possa diagnosticar com uma certa precisão maior. Ah, isso daqui parece, sei lá, alguma coisa muito rara. Mas é mais comum em qual espécie? Ah, em Pitbull. O animal é Pitbull? É, então provavelmente pode ser isso, entende? Isso vai nos facilitar um pouco melhor. Qual que é o gênero desse animal? Tem neoplasia, tem lesões que elas são responsivas a hormônios? Temos. Lesão principalmente de mamas de animais. Ah, é uma neoplasia mamária, é mais comum em quem? Em fêmea ou em macho? Em fêmea. É importante a gente saber, então, o gênero desse animal para que possa também estar correlacionando com o diagnóstico.
Idade, pelagem do animal. Ah, tem processos que é mais comum em animal de pele clara? Tem, por exemplo, o quê? Carcinoma de células escamosas, em que geralmente a gente observa em pina, em região que é muito exposta ao sol. Ah, tem lesão que é mais comum em animais com a pelagem mais escura? Tem também. Melanoma, por exemplo. Entende? Então a gente precisa saber de algumas questões para poder direcionar melhor o nosso diagnóstico. Uma outra questão aqui, um outro fato muito importante. Número do prontuário. Isso daqui tem que ter também junto aqui, ó, com o nome do animal e com tutor. Ah, é o animal número 5103. Beleza. Quando eu for lançar lá o laudo, eu vou botar laudo do animal 5103, Belinha do tutor Paulo. Isso tudo vai facilitar a cadeia de custódia, ou seja, eu sei que aquela amostra dali que chegou para mim é desse animal, eu sei que o laudo que eu vou soltar é daquele animal também. Tudo isso é muito importante. Manter essa linearidade de todas as informações estar presentes ali para que todo mundo possa saber de forma mais fácil. Tempo de evolução da lesão. Ah, uma lesão que cresceu de uma forma super rápida. Pode ser uma lesão inflamatória? Pode. Pode ser uma lesão neoplásica? Pode, mas é menos comum uma neoplasia crescer em um tempo de um espaço de tempo muito curto. Então, isso daqui também vai ser muito importante. A localização da lesão, ou seja, tem lesão que é mais comum em região, por exemplo, de pele, de orelha, do que em barriga. É uma lesão que é mais comum, por exemplo, em região de membro pélvico do que, por exemplo, em região de dorso. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração também. O tamanho da lesão e também o seu aspecto macroscópico para que a gente possa diagnosticar melhor. Ah, é uma lesão que está ulcerada. Ah, eu já sei que eu vou naquela lâmina observar muita bactéria, muito processo inflamatório. Às vezes eu posso observar necrose. É muito importante saber isso do que a gente falar assim, não, não é uma lesão que está ulcerada, mas tem muita necrose nela. Por que que isso está acontecendo? Entende? A gente precisa saber, assim, um pouco melhor como é que é dado todo esse processo, para poder entender melhor a lesão. Quais que são, então, as técnicas de coleta desse material? Como é que a gente pode fazer para poder coletar essas células? A primeira delas é capilaridade. A gente vai ver que capilaridade é muito comum, porém, a gente geralmente vê citologia aspirativa por agulha fina ou punção aspirativa por agulha fina. Nós podemos utilizar também o uso do citoaspirador, que a gente vai ver que é um equipamento que ele ajuda a puxar um pouco melhor o êmbolo da seringa para que ela possa puxar mais células. Isso daqui não é tão comum assim na medicina veterinária, é mais comum na medicina humana. Citologia por decalque, ou também chamada de imprint, que é aquela técnica em que a gente apenas encosta a lâmina na lesão. Isso é muito utilizado, principalmente em lesões que estão escarificando muito, muito exudativas, que estão escarificando muito. A gente encosta e pega uma quantidade de material. Nesse caso aqui, às vezes também é importante fazer uma citologia por punção por agulha fina, às vezes é importante, para que a gente possa ver o que é que está subjacente ali daquela lesão, o que é que pode estar causando todo esse processo erosivo ou ulcerativo. A coleta por suaves também é muito importante. Raspados, em que às vezes se faz necessário, principalmente para o diagnóstico, por exemplo, de algumas sarnas. É importante a gente chegar à parte mais profunda da epiderme, chegando ali na derme. Lavados que podem ser lavados broncoalveolar, lavado vaginal, enfim, a gente pode fazer lavados e depois centrifugar a amostra para que possa fazer depois a lâmina da citologia. E o uso também de escova cervical. A escovinha cervical, ela vai ter a mesma função aqui dos suaves, em que a gente vai passar geralmente em mucosas para poder coletar aquelas células. Na técnica de capilaridade, o que é que a gente faz? Geralmente, ela é indicada para formações sólidas ou císticas, ou seja, que tem ali um aumento de volume, geralmente aqui representando, né? E que geralmente são formações com boa esfoliação.
Então, a gente vai inserir a agulha, vai realizar um movimento como se fosse um leque, ou como se fosse um V invertido diversas vezes. Então, a gente vai enfiar a agulha, vai fazer um movimento com ela, e depois vai sair pelo mesmo local em que foi adentrada, ou seja, depois eu só vou puxar aquela agulha para fora. Após isso, a gente vai colocar o êmbolo ali na agulha e vai ejetar aqui na lâmina para poder fazer a lâmina de citologia. Como eu falei anteriormente, essa técnica aqui de capilaridade, ela é muito parecida com essa outra técnica, que é a de citologia aspirativa por agulha fina. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? Ao invés de utilizar apenas a agulha para fazer aquele movimento, a gente vai fazer isso utilizando a seringa acoplada. Geralmente, isso é recomendado em casos de neoplasias mesenquimais, em que elas são um pouco menos esfoliativas. A gente vai inserir a agulha, ela já com a seringa acoplada, e quando a gente for fazendo aquela movimentação, a gente vai puxando o êmbolo para trás para que possa aspirar realmente grande quantidade de célula ali daquele tecido. Posteriormente, a gente vai depositar essa seringa ali na lâmina, perdão, a gente vai depositar o material que está ali naquela seringa na lâmina e depois, então, estender aquelas células para poder avaliar. Aqui demonstrando como é que faz. Aqui está demonstrando com o citoaspirador, tá, pessoal? Mas a técnica é basicamente a mesma. A gente vai soprar aquele êmbolo aqui na seringa para que possa expulsar aquelas células. As células aqui ao centro da lâmina, a gente vai utilizar uma lâmina auxiliar para que possa estender, como se fosse realmente aquelas lâminas de hematologia, a gente vai estender ali aquelas células para poder observar na microscopia. O citoaspirador, como eu já falei, ele é uma técnica que não é tão utilizada assim na medicina veterinária, mas em alguns casos a gente pode observar. Nessa técnica é geralmente utilizada para formações sólidas em que não há muita boa esfoliação, ou seja, geralmente neoplasias mesenquimais. E o que é que vai fazer? Vai ser basicamente igualzinha essa técnica de citologia aspirativa por agulha fina, só que ao invés de puxar o êmbolo, você vai puxar aqui o citoaspirador. E isso vai te trazer uma certa segurança, uma certa força maior é, para poder puxar com mais, digamos assim, propriedade. E com isso, talvez venha uma maior quantidade de células para a gente poder avaliar. A citologia por decalque ou por imprint, gente, geralmente a gente utiliza em lesões planas, lesões ulceradas, lesões dentro de cavidades, principalmente nasal, oral, enfim. Pústulas ou vesículas recém-rompidas, que também é chamado de citologia de Zancke. Ah, tava com uma lesão, com um cisto, acabou de ser lesionado e acabou de romper, eu posso fazer uma citologia de imprint ali naquele momento e coletar. A gente tem que ter cuidado que, por exemplo, lesões ulceradas, muitas vezes ela está muito contaminada. Então, às vezes, é necessário fazer uma limpeza com, por exemplo, um soro fisiológico para poder diminuir a carga ali de células apenas degradadas, apenas necróticas, para que a gente tente ver um pouquinho melhor das células subjacentes. Um outro fato importante é que essa técnica ela pode ser utilizada também em algumas biópsias, em algumas necrópsias. Isso porque, eu trabalho como patologista. Acabou de chegar aqui uma amostra fresca, ou seja, uma amostra não fixada, de uma lesão, por exemplo, de pele. Eu posso fazer ali o imprint imediatamente? Aqui está a amostra, eu posso encostar a lâmina ali e ver se vem alguma célula? Posso. Eu faço ali, boto o tecido para poder fixar no formol, ele fica lá fixando durante o tempo dele. Enquanto isso, você faz a coloração, que a gente já viu que é super rápida, menos de 5 minutos, e você já vê que ali pode ter algumas células, pode ter algum agente infeccioso que possa estar causando aquela lesão, e já tem um diagnóstico um pouco mais rápido do que aquela amostra teria se fosse apenas um histopatológico.
E a técnica é dada basicamente por meio de uma lâmina limpa, em que vai ser apertada delicadamente contra a lesão, e com isso depois a gente faz o processo de secagem, o processo de coloração e depois a gente avalia. Aqui mostrando novamente uma amostra, né, de biópsia, e aqui o patologista ele está aqui com a lâmina identificada com o número do paciente, nome, etc. E está, digamos, fazendo diversos carimbos, carimbando a lâmina com aquela amostra. Importante lembrar que se a formação ela for pouco esfoliativa, pode ser realizada uma técnica de squash para dispersão e preparo das lâminas com material obtido por leve raspado sobre a superfície da amostra. O que é que tudo isso daqui quer dizer? Ah, tá vindo pouca célula aqui nesse processo de imprint, o que é que eu posso fazer? Pega um bisturi limpo, novo, raspa um pouquinho aqui essa superfície, deposito na lâmina e estendo ela com a lâmina auxiliar. Isso pode nos facilitar um pouco para vir uma quantidade maior de célula. Uma outra técnica muito boa também, que é utilizada principalmente para cavidades e lesões úmidas, são a utilização de suave ou suaves. Que o que é que a gente vai fazer? Um cotonete, ou então um suave mesmo, a gente vai passar delicadamente, fazendo movimentos circulares com ele, para tentar captar o máximo possível de células e depois, delicadamente, a gente vai rolar sobre a lâmina. É muito recomendada para lesões em conduto auditivo, órgãos, cavidade nasal, cavidade vaginal, ou seja, lesões que geralmente estão em locais úmidos ou que facilmente a gente consegue retirar algumas células. Como eu falei anteriormente, utiliza-se geralmente o cotonete ou suave, delicadamente se insere no conduto auditivo ou na cavidade em que vai ser coletada aquelas amostras, passa por movimentos leves, delicados, geralmente movimentos circulares, e posteriormente a gente vai depositando na lâmina, pressionando delicadamente e rolando também para que possa vir a maior quantidade de células possíveis. Uma outra técnica, gente, é a utilização de raspado, que é muito utilizado principalmente em suspeita de sarna sarcóptica. Esse tipo de raspado, o que é que a gente vai fazer? Pega um bisturi limpo, novo, raspa a pele do animal, começa a raspar. Ai, Acácia, eu vou raspar até quando? Até começar a sangrar. Por que, Acácia? Quando começa a sangrar, significa que você ultrapassou o limite da epiderme e você está agora na derme, beleza? Começou a sangrar, você para de raspar, bota todo aquele material advindo da raspagem em uma lâmina e depois você ou estende com a lâmina auxiliar ou utiliza o próprio bisturi para poder espalhar aquela amostra. Por que que isso daqui é importante em caso de sarna sarcóptica? Sarna sarcóptica, os sarcocistes, perdão, o, o ácaro, né? O, é, o escabei, ele acaba escavando ali na região, principalmente da epiderme, e é importante lembrar que a epiderme, gente, ela é, não tem vasos. Por isso que é importante a gente chegar até a parte que tem vasos para que a gente possa realmente saber que está ali todo aquele processo escamando. Então ela fica ali escavando por toda aquela pele. E é importante a gente saber disso para que possa recomendar uma citologia mais adequada na hora de coletar. Uma outra forma de coleta vai ser por meio de lavados. Isso geralmente a gente vê em casos de cavidade nasal ou de lavado broncoalveolar. E o que é que faz? Isso daqui, gente, é uma técnica que é um pouco mais invasiva. Vai fazer a utilização de um calibre ou de um catéter com calibre um pouco maior. Geralmente faz ali em região de traqueia, a gente faz uma pequena incisão, uma incisão não, né? Porque vai utilizar a própria agulha para poder fazer isso. E nisso vai ejetar uma pequena quantidade de soro fisiológico ou ringer lactato estéreo de aproximadamente 5 a 10 ml com a seringa. E aí depois vai puxar novamente esse líquido
para poder vir uma quantidade de células. Isso também a gente pode fazer, principalmente em casos de lavado vaginal, para poder ver algumas células. Faz ali a abertura da vagina por meio daqueles opérculos, insere a sonda, deposita um pouco de quantidade de líquido e depois puxa novamente esse líquido para poder fazer a citologia. Nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer uma centrifugação para que possa sedimentar aquelas células para que, para que possa fazer uma análise melhor. De acordo com a aparência do líquido dessa citologia, dessa técnica, né, desse lavado, o que é que a gente vai fazer? Ou vai fazer o esfregaço direto, ou a gente vai precisar fazer uma centrifugação antes. Se o líquido for límpido, geralmente é indicativo de que está tendo baixa celularidade. Então, a gente vai precisar fazer uma centrifugação. A gente pode coletar também esse material em EDTA para que não coagule a amostra, se ela tiver muito fibrinogênio, por exemplo. E pode ser utilizado também posteriormente para poder fazer cultura daquele líquido também. Se for um líquido mais turvo, é indicativo de que está tendo bastante celularidade naquele líquido, e nisso eu já posso fazer um esfregaço direto, ou posso já proceder diretamente com a cultura daquele material. Um outro tipo de técnica, como eu falei, que é muito parecido com a técnica do SWAB, é a escova cervical. A escova cervical, gente, ela é mais utilizada principalmente na medicina humana, né? Por isso que tem o nome cervical, que ela é utilizada principalmente, por exemplo, Papa Nicolau, que é feito ali uma coleta de amostra de células ali próximo à cervice das mulheres. E nisso, geralmente a gente vai fazer a coleta, né, na medicina veterinária, em casos de conduto nasal, vaginal, ocular, geralmente em região de mucosa. Passa delicadamente também essa escovinha ali na mucosa, tal como o suave, e delicadamente vai depositando na lâmina para que possa ser avaliado aquelas células. Quais que são, então, depois que eu fiz a coleta, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a fixação, como eu já expliquei, vai colocar naquele primeiro líquido, que é de fixação, e depois a gente vai fazer a coloração. A coloração, que geralmente é realizada na rotina, podem ser a coloração Papa Nicolau. Essa daqui, gente, ela não é tão frequentemente utilizada na medicina veterinária. É mais frequentemente utilizada na medicina humana, mas pode ser encontrada também na veterinária. A coloração de novo azul de metileno. Eu coloquei aqui um asterisco, gente, porque é uma coloração que ela é muito sensível ao calor. São corantes à base de metanol e que eles podem ser danificados e, consequentemente, comprometer a qualidade da amostra se ficar armazenado com temperatura acima de 25 graus. Então, é importante a gente ter isso em mente para que possa fazer um armazenamento adequado da coloração para que não comprometa toda a amostra da citologia. Aqui embaixo nós temos algumas colorações que são umas das as principais utilizadas, na verdade, que são o Romanovski e o panótico rápido, que nós temos esses nomes, o Leishman, o Mary Grunwald e Gimsa, e o Diffie-Quick, que são o panótico rápido, que é o que geralmente a gente utiliza na rotina. Falando um pouco mais sobre cada coloração, a coloração Papa Nicolau é uma coloração, como eu falei, pouco utilizada na rotina veterinária, é mais utilizada na rotina humana para poder ver células epiteliais ali descamadas da região da vagina. É mais importante para poder diferenciar principalmente detalhes nucleares, principalmente critérios de malignidade e neoplasias malignas. E é bem importante para o apoio diagnóstico em situações displásicas. A coloração de novo azul de metileno, como eu falei, é uma coloração termosensível, então ela precisa ficar em uma temperatura adequada. Ela é muito interessante para a coloração de núcleos, principalmente. Ela cora bem agentes infecciosos, como bactérias e fungos. Cora plaquetas, grânulos de mastócitos, isso é bastante interessante para o diagnóstico de mastocitoma, como é o exemplo daqui, em que a gente consegue ver os grânulos bem bonitinhos aqui no citoplasma dessas células. E é a coloração especial
digamos assim, mais ideal para a detecção de Mycoplasma hemophilis. Uma outra coloração, que é uma das que a gente mais utiliza na rotina, é a do tipo Romanovski, que são aqueles do panótico rápido. Algumas opções são Leishman, Maigral Glycer, Diffquick, em que é composto de três corantes, que são aqueles que eu já falei anteriormente, em que consiste de um fixador, uma coloração eosinofílica e uma coloração basofílica, e vai formar essa coloração, então, policromática, em que o núcleo vai ficar geralmente mais basofílico e o citoplasma um pouco mais, variando de basofílico, eosinofílico, levemente anfofílico, né? Então é isso. E aí a gente chega, como é que eu vou diferenciar uma hemorragia de uma contaminação sanguínea de um hemangiosarcoma? Pensem aí comigo. Hemorragia aguda, o que é que a gente vai ver? Geralmente, uma fagocitose de eritrócitos. A gente vai ver lá, macrófago fagocitando algumas pequenas hemácias. Beleza? Beleza. Hemangiosarcoma pode ter hemorragia aguda? Pode. Isso não exclui, gente, a possibilidade de estar tendo hemorragia aguda e ser também um processo neoplásico. Hemorragia crônica, o que é que a gente vai ver? Geralmente macrófagos, só que ao invés de ter grande quantidade de macrófagos fagocitando hemácias, a gente vai ver macrófagos contendo pigmento intracitoplasmático ou hemosiderina ou hematoidina. Isso por quê? Porque já vai ter passado um certo tempo desde a fagocitose daquelas hemácias e aquele grupamento M da hemoglobina, ela vai passar por um processo de degradação para poder formar a hemosiderina e os seus derivados, beleza? Quando está tendo contaminação sanguínea, a gente vai ver plaquetas, eritrócitos na coleta, que vai ser geralmente uma alteração iatrogênica e sem significado clínico ou diagnóstico, ou seja, a gente vai ver ali, tem hemácias, beleza. Tem células da corrente sanguínea, como plaquetas, tem, beleza. Está sendo fagocitado? Não. Isso pode ter sido uma contaminação em que eu perfurei algum pequeno vaso durante o processo de coleta da minha citologia? Pode. Provavelmente foi isso que aconteceu. Beleza? E no hemangiosarcoma, o que a gente vai ver? Além de poder ver hemorragia aguda, hemorragia crônica, a gente vai ver células neoplásicas mesenquimais, que são aquelas responsáveis pela formação de vasos sanguíneos. Então, a gente vai ver todas essas alterações associadas também à presença de células neoplásicas que vão corroborar o diagnóstico daquela minha suspeita. E aí, o laudo, o que é que ele precisa para ser considerado, digamos assim, um bom laudo citológico? A gente precisa ter o cabeçalho, e no cabeçalho precisa ter todas aquelas informações que a gente já falou anteriormente. Precisa ter nome do animal, nome do tutor, ficha de identificação do animal, histórico, a cor do animal, sexo, tal, 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 tal. Precisa ter tudo, tudo mesmo. Depois disso, o que é que a gente vai colocar? O número de lâminas recebidas. Eu recebi 3 lâminas do animal Thor. Recebido 3 lâminas identificadas como animal Thor da tutora Suzane, tal, 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 tal. Beleza? A lâmina já veio fixada? Observação, as lâminas já vieram fixadas. Beleza? Isso tudo, gente, para que possa falar assim, não, ela realmente recebeu tudo que eu mandei, ela viu todas as lâminas que eu tinha mandado. Se for lesões, por exemplo, diferentes, na lâmina 1 tem um hemangiosarcoma e na lâmina 2 tem um adenoma sebáceo. Eu preciso saber de que lâmina que eu estou dando aquele diagnóstico, para depois não falar assim, não, retira aí cirurgicamente a pele do dorso, que é uma neoplasia maligna, vai fazer metástase, vai fazer de tudo. Chega lá, era um lipoma. Aí eu falo assim, não, fui eu que confundi a lâmina, era para tirar, era para amputar o membro torácico do animal. Imagina. Esse erro, gente, isso não pode acontecer, tá? Então, precisa identificar tudo muito bem identificado e separar assim, não, isso daqui é a lâmina realmente que estava identificada dessa forma. Não veio lá dizendo que o animal tem 2 lesões, mas não veio dizendo
De qual região é cada lâmina? Só tem lâmina um e 2. Tó, lâmina um e lâmina 2. Aí você vai fazer seu diagnóstico, vai escrever tudo direitinho, vai falar: diagnóstico lâmina um, hemangiosarcoma. Diagnóstico lâmina 2, lipoma. Mas o que é de onde é que é a lâmina um? Você que coletou, você que enviou a amostra, que vai ter que saber qual é a lâmina um, de onde é que você coletou, e a lâmina 2, de onde é que você coletou, beleza? Por isso que é sempre muito importante você escrever tudo, beleza? Tanto você patologista quanto você clínico. Porque se você falar assim, não, eu sei que a lâmina um é do dorso do animal e a lâmina 2 é do membro pélvico, por exemplo. Beleza, você sabe desse animal. De todos aqueles que você mexeu durante um dia, 10 animais, você vai ter certeza de que aquela lâmina dele, dos outros animais, é realmente daquela lesão? Isso tudo a gente precisa ter muito cuidado. Descrição das lâminas, aqui é a parte chave, a parte principal. Isso porque, gente, a gente vai ter que começar dizendo, principalmente, como é que está a celularidade daquela amostra. É uma amostra pouco celular? É, beleza. Amostra pouco celular, e aí a gente vai começar a descrever qual tipo celular que são aquelas pequenas células. Ah, veio pouco celularizada, beleza, mas são células redondas, com citoplasma amplo, tal, 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 tal. A gente tem que descrever o tamanho dessa da célula, a distribuição, o formato celular. São células arredondadas, são células mais fusiformes, etc, etc. Como é que está o citoplasma dessas células? É um citoplasma abundante? É um citoplasma escasso? É um citoplasma que está mais basofílico? É um citoplasma é, que está tendo alteração, que está tendo hemácias dentro desse citoplasma, está tendo agente infeccioso dentro do citoplasma, tem bactéria, tem esporos, tem fungos, etc, etc, etc. A gente precisa descrever tudo. Características nucleares, é um núcleo apenas, é uma célula binucleada, é uma célula que tem multinucleação, tudo isso tem que estar escrito. Critérios de malignidade, que eu vou falar um pouco mais à frente, e claro, como é que está o fundo da lâmina? É um fundo limpo? É um fundo sujo? Beleza, é um fundo sujo. Está tendo que tipo de sujeira? Hemácias, bactérias, células inflamatórias, tudo isso eu preciso descrever no meu laudo. É importante escrever sua suspeita diagnóstica, caso houver. Claro, tem situações que o diagnóstico ele vai ser inconclusivo, você não vai ter como fechar. Mas quando for possível, é importante colocar as suspeitas diagnósticas, as observações que você faz sobre aquele diagnóstico, ou seja, assim, pode ser tal coisa, mas observação. Pode ser tal e tal coisa também. É importante realizar o histopatológico para poder confirmar suspeitas ou descartá-las. A sua interpretação pessoal, ou seja, eu não quero fechar um laudo dessa forma, eu não quero bater o martelo e falar é melanoma, mas eu posso falar, as lesões são altamente sugestivas de melanoma devido às características citoplasmáticas, nucleares, localização da lesão, tal, 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 se for conveniente para você como patologista justificar aquela sua resposta. Referências em algumas situações específicas, ou seja, isso daqui eu estou dizendo que é uma neoplasia maligna porque eu fiz a avaliação desse critério de malignidade. Mas isso daí é coisa de sua cabeça. Não, tá aqui, ó. Referência fulaninho é tial, ano tal. Beleza. Você se resguarda para poder dar aquele diagnóstico de forma mais segura. Nome, assinatura, número do CMV do profissional, do patologista responsável, né, do profissional, e quando houver a identificação do laboratório responsável pelo laudo, beleza? São fatos assim que são imprescindíveis para você ter no seu relatório. E agora a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico neoplásico em citologia. Então, pessoal, por que é importante fazer então o diagnóstico neoplásico na citologia? Por que é importante fazer a citologia em caso de neoplasia? Se eu tentei reformular a frase, mas ficou estranha. Como eu falei lá no começo, gente,
A citologia é um importante exame de triagem. Às vezes a gente vê um aumento de volume e a gente pensa assim, nossa, será que isso daqui é puramente neoplásico ou é inflamatório? Então é importante ter essa diferenciação de uma forma rápida e segura, principalmente para o paciente, sem precisar fazer uma cirurgia logo de cara, para poder direcionar o tratamento de uma forma rápida de tratamento. Ah, vai mandar para cirurgia? Vamos mandar para cirurgia. E aquele material depois a gente pode mandar para o histopato para confirmar realmente aquele processo neoplásico ou não. Por exemplo, nós temos aqui esse aumento de volume na pata desse animal, no membro pélvico esquerdo. E aí a gente consegue ver o seguinte: está tendo um aumento muito grande de volume, provavelmente não é inflamatório, provavelmente aqui é uma neoplasia que está se desenvolvendo. E pela coloração, a gente já pode começar a pensar que talvez seja o quê? Uma neoplasia de melanócito. Seria um melanoma ou um melanocitoma? Lembrando que melanocitoma seria a forma benigna de uma neoplasia melanocítica. Devido ao tamanho, característica, ulceração que está aqui apresentando, é muito mais pertinente a gente pensar que provavelmente é uma neoplasia maligna do que, por exemplo, a neoplasia benigna. Nesse caso aqui, realmente era um melanoma. Aí vocês devem estar pensando, ah, beleza, neoplasia pode ter inflamação? Pode. Como é que eu vou diferenciar, então, que está tendo realmente uma neoplasia ou um processo inflamatório? Na neoplasia, gente, é importante a gente lembrar que vai ter uma predominância de células muito parecidas umas com as outras. Ah, pode ter hemácias? Pode. Pode ter célula inflamatória? Pode. Mas o que, vai estar predominando na lâmina toda? Vai ser aquelas células que têm uma característica monomórfica, que a gente chama, ou seja, vai ter apenas uma morfologia predominante. Isso porque quando a gente está lá estudando patologia geral, que aí falam assim, no processo neoplásico, uma célula ela sofre mutação e nisso ela vai sofrendo mais mutações com o decorrer do tempo e vai então se diferenciando uma célula neoplásica. Então vai ter grande quantidade de células muito parecidas, porém todas com aquele mesmo defeito neoplásico que vai estar se proliferando ali naquele ambiente. Geralmente alterações do do P40, do P53, do P53 que está relacionado a essa replicação celular. É importante lembrar que na maioria das vezes, quando não está ulcerado, apresenta ausência de inflamação significativa nessas amostras citológicas. E aí a gente precisa prestar bastante atenção para poder diferenciar neoplasias benignas de neoplasias malignas, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar observar com muito afinco as características daquelas células. É importante a gente relembrar um conceito também de patologia geral, que é o conceito de anaplasia. Anaplasia, gente, é a capacidade da célula de se parecer ou se diferenciar daquela célula que deu origem. Por exemplo, nós temos aqui um melanócito. O melanócito é a célula que vai dar origem para neoplasias, como melanoma ou melanocitoma. Se aquela outra célula é neoplásica, está produzindo grande quantidade também de melanina, é uma célula que ela está bem diferenciada. Pode ser um melanoma? Pode. Tem melanomas que eles são bem diferenciados e que tem bastante pigmento, como por exemplo nessa imagem aqui anterior. Agora, se é uma neoplasia que é melanocítica, só que ela está produzindo muito pouco ou nenhum pigmento, significa que ela é altamente anaplásica, ou seja, ela está tão diferente daquela célula que deu origem a ela, que ela já não está mais fazendo basicamente função nenhuma associada ao melanócito. Não está produzindo mais melanina. É o que a gente chama, gente, de melanoma amelanótico, em que ele vai ter pouquíssima ou nenhuma quantidade de glândulas de melanina para poder dar aquela coloração. E aí a gente vai ter que se atentar a outras características do melanócito para poder realmente dar o diagnóstico de melanocitoma. Perdão, de melanoma melanótico. Então, neoplasias benignas, o que é que a gente vai ver?
Uniformidade de tamanho, a gente vai ver núcleo, citoplasma, tamanho, tudo regularzinho, tudo muito parecido com com a célula que deu origem àquela neoplasia. A relação núcleo-citoplasma geralmente vai ser regular. É importante, gente, a gente lembrar qual tipo de célula que está se proliferando ali. Porque, por exemplo, linfócitos, eles já naturalmente apresentam alta relação núcleo-citoplasma. Então, se eu pegar assim um linfócito e for observar, eu vou falar assim, nossa, essa célula aqui está tendo muita relação núcleo-citoplasma. Mas é um linfócito, é normal eles serem assim. Beleza? E outros aspectos nucleares. Isso aí a gente vai falar mais à frente, algumas características que a gente pode utilizar, tanto de núcleo, quanto de citoplasma, quanto de núcleo, para poder diferenciar se é uma neoplasia benigna ou maligna. E a neoplasia maligna, o que ela vai apresentar? 3 ou mais critérios de imaturidade celular ou atipia celular. Isso por quê, gente? Já que a neoplasia ela está se replicando com uma velocidade muito alta, o que é que vai acontecer? Vai ter muita célula imatura ali presente naquele processo neoplásico. Isso porque ela não está dando o tempo normal daquela célula maturar e, consequentemente, vai ter muita célula ali imatura, muitas vezes atípica, muitas vezes com aquelas características que eu já falei, que são de anaplasia. E claro, é super importante você sempre procurar um diagnóstico mais certeiro, né, para poder confirmar, como por exemplo o histopatológico. E aí a gente vai agora, eu vou falar um pouco sobre cada tipo celular que a gente geralmente observa nas neoplasias, que são as neoplasias epiteliais, mesenquimais, neoplasias de células redondas e neoplasias de núcleos nus. As neoplasias epiteliais, começando com ela, como as características delas? Importante, gente, lembrar que as células epiteliais são aquelas células de revestimento, de pele, de tubos, né? Tubo digestivo, tubo respiratório. São células basicamente de revestimento. E, claro, formam alguns outros tecidos, como, por exemplo, o tecido glandular, alguns parênquimas de alguns órgãos, enfim. São células que elas apresentam como característica a capacidade de se esfoliar de forma aglomerada, ou seja, geralmente a gente vai ver um aglomerado de células bem juntinhas, como células epiteliais. Às vezes a gente vê a formação como se fossem glândulas, vai se organizando em ácinos, às vezes se organizam em cordões, etc. Como eu falei, geralmente presente em tecido glandular, parênquimas, superfícies de revestimento. E são aquelas neoplasias que, se for benigna, a gente chama de oma, adenoma, epitelioma, enfim, são aqueles omas que a gente chama, beleza? Agora, se for uma neoplasia maligna, aí sim a gente vai chamar de carcinoma, ou seja, carcinoma de células escamosas, carcinoma basoescamoso, carcinoma epitelioide e assim sucessivamente. A gente vai chamar, se for maligno, de carcinoma. Quais são, então, os aspectos das neoplasias epiteliais? Por que eu consigo olhar e falar assim, nossa, isso daqui é uma neoplasia epitelial? Geralmente são células que elas se esfoliam em grupos ou de forma agrupada. Geralmente a gente vê células muito juntinhas uma das outras. E isso decorre principalmente de uma característica das células epiteliais, que é conter aqueles desmossomos, que são aquelas junções entre uma célula e outra. Isso é bem evidente quando a gente está estudando histopatologia da pele, que ali naquela camada de células espinhosas a gente consegue ver bem nitidamente, né, essas junções desses desmossomos. Porém, eles estão presentes em diversas células do tecido epitelial. Então, elas geralmente se esfoliam em grupos, elas ficam bem agrupadas. O que a gente vai ver? São células grandes, arredondadas, apoligonais em alguns casos. Bordas citoplasmáticas são visualizadas, são bem visualizadas geralmente, intactas e são bem delimitadas. Eu consigo observar essa imagem aqui, até que não está assim tão representativa, essa daqui está melhor. Eu consigo observar bem o contorno de uma célula e de outra. Isso é uma característica muito frequente em neoplasias epiteliais.
Os núcleos, geralmente, eles são arredondados a ovalados. Eles são células que, geralmente, elas podem se organizar para formar ácidos ou cordões. Isso é bastante interessante porque células epiteliais, geralmente, elas são aquelas células que elas se organizam ou em cordões ou em ácidos, né, para poder formar as glândulas. Na citologia, a depender se for uma coleta assim, de uma área boa, que esteja descamando bem, a gente pode observar na citologia algumas características também parecidas com a arquitetura normal. Então, às vezes, a gente pode observar uma tendência a formar um ácido na citologia. E podem ser células multinucleadas e caramegálicas. Isso daqui, gente, é um ponto super importante para depois a gente não falar assim, nossa, tá tendo uma multinucleação, é uma neoplasia maligna, pronto, carcinoma. Não, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade na hora de fazer esse tipo de laudo para que a gente não acabe dando um resultado e ele não ser verdadeiro, ele não ser assim, representativo realmente. É um tecido que geralmente tem dois núcleos, que tem vários núcleos? É. Então eu tenho que ponderar um pouquinho mais, observar outras características para poder realmente bater o martelo e falar assim, não, isso daqui é realmente um carcinoma, ou não, isso daqui não é um carcinoma, beleza? Aqui mostrando na citologia neoplasias de células epiteliais. Percebam, gente, que aqui a gente já começa a ver uma conformação como se fosse realmente formar um ácido, como se elas estivessem se organizando bonitinhas. Percebam que elas começam a polarizar o núcleo como se tivesse uma organização meia basal. Vocês conseguem ver isso? E aqui nós temos o citoplasma dela mais ao centro, como se elas estivessem se organizando realmente. Aqui eu botei mais para mostrar que tem algumas células que elas parecem que elas estão multinucleadas. Isso daqui, gente, a gente tem que prestar bastante atenção para não ficar como eu falei anteriormente. Ah, tem célula binucleada? Pronto, bate o martelo, é carcinoma. Não. A gente precisa ter um pouco de sensibilidade nesse quesito. Agora, falando sobre neoplasias mesenquimais, a gente vai ver, gente, que as neoplasias mesenquimais, elas são bem distintas das neoplasias epiteliais, por quê? São células que elas vão se descamar mais isoladamente, ou seja, eu não vou ver com tanta frequência células mesenquimais juntas. A gente vai ver mais elas separadas, elas individualizadas. São células que são derivadas do mesênquima, que compõem principalmente tecido ósseo, muscular, cartilaginoso e assim sucessivamente. As células elas são dispostas de forma frouxa, geralmente esfoliam-se isoladas, geralmente esfolia pouca quantidade em comparação, por exemplo, com as células epiteliais. Geralmente a gente consegue observar a presença de matriz extracelular, que é aquela MEC, abundante, principalmente quando a gente estiver falando de neoplasias de cartilagem. E as células, elas têm esse aspecto mais fusiforme, meio alongado, e geralmente elas são individualizadas ou estreladas. Uma característica bem marcante das células mesenquimais é que a gente não consegue ver o contorno dela tão bem quanto as células epiteliais, ou seja, a gente vê assim como se fosse um citoplasmazinho ali ao redor do núcleo, só que quando vai se afastando um pouco é como se ele fosse sumindo, desaparecendo. A gente não consegue falar assim, ó, o citoplasma com certeza só vem até aqui, porque parece que ele se estende um pouquinho mais para cá, né? Então a gente tem que tomar cuidado. São células, gente, que elas têm bordos pouco definidos, como eu já falei anteriormente. Podem ser binucleadas também, a multinucleadas. E as amostras, elas apresentam discreta celularidade, ou seja, a gente não vê elas esfoliando tão bem quanto, por exemplo, células epiteliais. E aí a gente entra nas neoplasias de células redondas. Nas neoplasias, gente, de células redondas, é importante a gente lembrar, a gente diferenciar principalmente de um outro tipo de célula, né, que são aquelas células epiteliais. Nas neoplasias de células redondas, elas geralmente estão associadas às células hematopoéticas, e aí a gente pode citar os 5 principais neoplasias de células redondas, que são o mastocitoma, neoplasia de mastócito, o histiocitoma, neoplasia de histiócito, o linfoma, neoplasia de linfócitos,
plasmocitoma, de plasmócito, e o tumor venéreo transmissível, que muitos autores eles dizem que podem ser derivados de macrófagos, beleza? Por isso que acaba formando aqueles vacúolos. São células que elas se esfoliam de forma individual, isoladamente, têm bordas bem definidas e são arredondadas. Isso daqui, ó, bordas bem definidas e ser arredondada parece muito com a neoplasia de células epiteliais, não parece? Parece. Só que a gente precisa prestar atenção em outras características, como por exemplo, elas são dispostas individualmente. A gente não vê essas células juntas, coladas umas com as outras, beleza? Então a gente precisa saber também diferenciar. E aí, gente, eu vou entrar em uma polêmica, porque aqui eu botei apenas esses nomes, mastocitoma, estiocitoma, linfoma, plasmocitoma e TVT, e eu não coloquei melanoma. Alguns autores, algumas academias, alguns professores consideram o melanoma como sendo neoplasia de células redondas. Já outros consideram como sendo a neoplasia mesenquimal. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas enfim, eu só não coloquei o nome ali porque não tem assim um consenso e geralmente eu gosto de caracterizar apenas como neoplasia melanocítica, sem entrar muito nesse tipo de classificação de forma. E aí, sobre neoplasias de células redondas, elas geralmente apresentam moderada celularidade, ou seja, nem tanto como as células epiteliais e nem tão pouco como as células mesenquimais, mas uma quantidade moderada. São células que geralmente elas são menores do que as células epiteliais e mesenquimais. E os núcleos geralmente eles são arredondados, adentados ou até às vezes chanfrados. Aqui mostrando, gente, aqui é uma citologia de um TVT. Vocês conseguem ver que, por exemplo, aqui tem até uma quantidade razoável de célula. Tem muita célula aqui que a gente vê. A gente consegue separar o citoplasma. Ó, eu consigo, por exemplo, nessa daqui que está bem no meio, eu consigo ver o citoplasma dela, consigo ver o citoplasma das outras aqui ao redor, adjacentes, etc. Só que, apesar de ter muita célula, elas não estão se organizando em fileira, elas não estão se organizando em ácido, elas não estão, tipo assim, coladas umas com as outras. A gente consegue ver que elas estão meio que individualizadas. Não está uma tão junto com a outra que acaba se sobrepondo, que acaba se tornando uma coisa só. Elas estão esfoliadas separadamente. E aí, aquele detalhe que eu queria chamar a atenção, que é uma característica do tumor venéreo transmissível, é a presença dessas gotículas no citoplasma. Essas gotículas aqui, essas bolhazinhas, são basicamente produto de fagocitose. Por isso que alguns autores eles sugerem que talvez o TVT seja derivado realmente de algum tipo de célula do sistema hematopoético, como por exemplo o macrófago, alguma célula que tenha grande quantidade de fagocitose. Por isso que ela acaba formando esses vacúolos. Mas claro, nada é muito assim 100% estabelecido. Aqui é um outro tipo de neoplasia. Nesse caso aqui nós temos o mastocitoma. O mastocitoma, gente, é uma neoplasia extremamente assim, quando bem diferenciado, claro. É uma neoplasia que é muito boa de dar um diagnóstico. A gente observa e a gente fala assim, nossa, mastocitoma. Muito bom de dar o diagnóstico. Por quê? O mastocitoma, gente, tem aqueles grânulos de histamina no seu citoplasma que acabam correndo pela coloração. Principalmente de azul de metileno, que não é o caso aqui, aqui é tudo panótico, mas geralmente o azul de metileno deixa bem evidente esses grânulos, mas aqui a gente também consegue ver, ó, como se fosse o citoplasma todo granular mesmo, cheio desses pontinhos meio roxos aqui, que ficam bem destacados, né? Claro, quando for uma neoplasia bem diferenciada. E aí a gente chega nessa outra classificaçãozinha, são as neoplasias melanocíticas, que é aquela polêmica de neoplasias melanocíticas. Alguns autores dizem que é uma neoplasia de células redondas, outros já não concordam, outros sugerem mais que é uma neoplasia mesenquimal. Por quê? Não tem aqueles contornos bem definidos de célula redonda, como a gente pode observar aqui, elas estão com citoplasma que às vezes parece até abundante, mas ele vai se afinando um pouco na sua periferia.
Aqui, por exemplo, a gente quase não consegue ver o citoplasma, mas a gente sabe que aqui tem citoplasma porque aqui tem pigmento nessa célula mais embaixo. E devido a algumas características, alguns sugerem que possa ser uma neoplasia mesenquimal. Só que o que é que eu faço? Eu classifico como neoplasia melanocítica apenas, porque na verdade os melanócitos, eles não são derivados do mesoderma, eles são derivados da crista neural, não é isso? Então acaba sendo uma neoplasia mais derivada da crista neural do que, por exemplo, do mesoderma, por exemplo, para poder ser uma neoplasia mesenquimal. Mas, enfim, eu coloquei aqui separadamente como neoplasia melanocítica por conta dessa falta de consenso. E aí a gente tem uma outra classificação, que são as neoplasias de núcleo nus ou de núcleos livres, que são geralmente neoplasias que são derivadas, gente, de tecidos endócrinos, neuroendócrinos. E o que é que acontece? O citoplasma dessas células é muito, muito delicado. Durante o processo, durante a citologia, acaba perdendo esse citoplasma e os núcleos acabam ficando nus, ou seja, sem citoplasma, como a gente consegue observar aqui, ó. A gente vê o núcleo, em alguns casos a gente consegue ver o citoplasma, mas na maioria das vezes a gente vê apenas o núcleo. Isso daqui é um caso de um paraganglioma. E a setinha aqui, na verdade, está mostrando uma célula vermelha nucleada, né, que indicando um processo de hematopoiesia extramedular. Mas as células neoplásicas, gente, são essas daqui todas que estão em predominância. Como eu falei lá no começo desse tópico, a gente tem que prestar atenção naquilo que está predominando na minha lâmina. São células que elas têm uma característica monomórfica, que é o que a gente observa aqui nesse paraganglioma. Como eu falei anteriormente, né, tecidos endócrinos como tireoide pode ocasionar também essa neoplasia de núcleos livres ou nus, que a gente consegue observar, tipo assim, a gente sabe que tem esse citoplasma, só porém a gente não consegue diferenciar o formato dele, a gente não consegue ver direitinho, e muitas células elas estão apenas com o núcleo. São células também que elas se descamam de forma frouxa, são frouxamente aderentes, núcleos arredondados e livres, bordas celulares indistintas, pode haver aglomerado de células com contornos bem definidos. O formato celular pode ser variável de redondo a poligonal. Isso nos assemelha muito a neoplasias epiteliais. As amostras geralmente apresentam elevada celularidade e também podem apresentar núcleos redondos a dentados também. E aí a gente chega no tópico assim maravilhoso que é a determinação dos critérios de malignidade. E aí, gente, como é que a gente classifica a neoplasia inicialmente? Primeiro, a gente faz a citologia, olha lá no microscópio, fala, tem célula, beleza. Que tipo? Inflamatória, neoplásica, hiperplásica, neoplásica, beleza. Aí a gente vai classificar com o tipo celular. Qual é o tipo celular? Neoplasia epitelial, mesenquimal, de células redondas. A gente vai fazer a classificação. E aí, depois de falar assim, é uma neoplasia epitelial, a gente vai classificar ela como benigna ou maligna. E aí, tudo isso vai ser super importante para que a gente possa determinar o tratamento e o prognóstico daquele animal. Na citologia, o que é padronizado assim na rotina? Geralmente a gente utiliza 3 ou mais critérios de malignidade para poder falar assim, ó, isso daqui é realmente uma neoplasia maligna ou não. É muito importante, gente, esse aviso aqui que eu trago para vocês. Por quê? Em processos inflamatórios muito graves, células mesenquimais, elas podem apresentar critérios de malignidade em um processo neoplásico, mas não necessariamente esse critério de malignidade é a neoplasia se desenvolvendo. Pode ser de forma reativa a esse processo neoplásico, numa tentativa de tentar encapsular, de cicatrizar todo aquele tecido e todas aquelas estruturas, beleza? A gente não deve confundir fibroblastos reativos, que podem estar presentes, de um processo, por exemplo, neoplásico, de um fibroma, de um fibrosarcoma, etc.
Esse processo é conhecido como fibroplasia, beleza? Não é um processo neoplásico, é uma reação ao estímulo neoplásico. E aí a gente vem para os critérios citoplasmáticos de malignidade. Nós temos a cor vai ser bem importante para diferenciar. Por quê? Um citoplasma que a gente sabe, é uma célula epitelial, que o citoplasma dela é geralmente eosinofílico. O citoplasma está ficando muito basofílico. Por que será? Quando está tendo replicação muito alta de célula, de tecido, de informação celular, né, de DNA, acaba ficando com essa coloração mais basofílica devido à alta taxa metabólica da célula. Então, isso pode ser bastante indicativo de processo neoplásico maligno. Tamanho, ou seja, a relação núcleo-citoplasma. A relação núcleo-citoplasma tá boa ou tá alta? Se tiver alta, é indicativo de quê? O núcleo está produzindo maior quantidade de material de DNA, de material informativo para poder dividir mais as células. Então, isso também vai ser uma característica bem interessante. Pleomorfismo, que a gente chega ali naquela característica de anaplasia, ou seja, quanto mais pleomórfica a célula, mais anaplásica ela é. Isso tem a ver, né, com a diferenciação celular. Fagocitose, a gente vai ver que tem algumas células que, quando elas ficam malignas, elas começam a apresentar fagocitose muito alta, às vezes até canibalismo, ou seja, uma célula fagocitando outro tipo de célula similar. E a coelocitose, que é uma alteração como se fosse como se alguém tivesse dado uma mordidinha ali naquele núcleo. Isso ocorre devido a uma má divisão celular que ocorre nessas células malignas. Sobre relação núcleo-citoplasma. Geralmente, o volume do núcleo, gente, ele é bem inferior do que o volume citoplasmático. Isso tanto em célula mesenquimal quanto epitelial. Uma exceção disso são as células linfóides, como por exemplo, linfócito, plasmócito às vezes, né, quando ele não está reativo, em que o volume nuclear ele vai ser superior ao volume citoplasmático, beleza? Nessas células linfócitos é bastante frequente, bastante comum, o núcleo realmente ser bem maior. Para tanto, para que a gente possa realmente diferenciar uma célula de outra, é importante a gente saber a origem da célula para poder dizer realmente se a relação núcleo-citoplasma está aumentada ou não. Aqui nós temos um exemplo, a gente consegue ver que é uma célula que ela tinha potencial, né, de ter uma relação núcleo-citoplasmática até, digamos assim, adequada. Só que aqui a gente consegue ver que o núcleo está bem mais expandido em relação ao citoplasma do que deveria. Aqui a gente traz novamente essa característica aqui, melanoma novamente. E aí a gente consegue ver, ó. Tem célula que tá com... Essa foto aqui é interessante, né, gente? Porque realmente parece muito a neoplasia mesenquimal. Mas aqui é um melanoma, viu, gente? Pelo amor de Deus. E aí... A gente consegue ver aqui, ó. Essa célula bem bonitinha, com aspecto meio fusiforme, meio alongado. E aqui a gente consegue ver, ó. Olha o tamanho desse núcleo. Olha o tamanho aqui dessa célula toda. É uma célula que ela tá enorme, mas ela está apresentando também o quê? Cariomegalia, ou seja, aumenta também do tamanho desse núcleo. Aqui, gente, a gente já vê uma outra característica de malignidade, que é o que a gente chama de anisocitose, em que a gente tem diferentes tamanhos de célula. Anisocitose é a alteração do tamanho da célula, e anisocariose é a alteração também do tamanho de núcleo. Aqui a gente tem todas essas características. Variação de cor. Como eu falei anteriormente, a cor é super importante quando a gente estiver falando de critério de malignidade, porque citoplasma mais escuro, indicativo de que está tendo replicação de informação genética e que provavelmente ali está tendo uma divisão alta, uma alta atividade metabólica daquela célula. Geralmente, a gente observa o citoplasma mais eosinofílico, porém, ele pode apresentar esses grânulos, essa coloração mais escurecida, mais basofílica, e isso decorre da alteração da afinidade do pH celular, beleza?
E aí a gente entra naquela questão novamente de pleomorfismo, que também seria a, a, a atipia da célula, né? As características de diferenciação da célula. O pleomorfismo ele pode ser variação de tamanho, de formato ou de estado de maturação da célula em relação à sua potencial célula original. O que frequentemente a gente vê? Anisocitose. Geralmente, gente, a anisocitose vem acompanhada também de anisocariose, já que a célula está de um tamanho diferente, geralmente o núcleo dessa célula maior acaba sendo maior também. Aqui, novamente, melanoma. Melanoma é ótimo, gente, para poder a gente falar de critério de malignidade. Aqui nós temos uma célula enorme, aqui nós temos uma célula pequenininha. E ó, que outra característica interessante, a gente tem umas células assim, que elas são mais com esse citoplasma contendo esses grânulos de melanina, que às vezes acaba colorando como se fosse um verde, como a gente pode observar aqui nas imagens, na imagem, né, na verdade. Porém, essa célula aqui que está enorme, perceba que ela não tem tanto grânulo assim no seu citoplasma. Perceberam? Isso é uma característica também que a gente tem que anotar no laudo para poder falar. Ó, tá tendo polimorfismo, tem células que elas estão com grande quantidade de pigmento, outras com ausência ou pequena quantidade de pigmento. Tudo isso é super importante para a gente esclarecer a característica daquela lesão. Aqui novamente, gente, a gente consegue ver aqui, ó, nós temos célula muito pequena, temos células aqui, ó, células muito pequenas, células muito grandes, células com núcleos enormes, células com núcleos médios, células com núcleo mais ou menos. Tudo isso é critério de pleomorfismo, beleza? Uma outra característica da colocitose. Colocitose, gente, é uma característica principalmente citoplasmática, em que o citoplasma vai ficar parecendo que teve um pedaço dele arrancado. Ele fica como se fosse com a vaporização dentro do citoplasma, geralmente extranuclear e próximo ali àquele núcleo. Vai ficar como se fosse um C. Vocês conseguem ver que tem tipo um halo mais claro aqui ao redor desse núcleo? Tanto aqui quanto nessa outra célula como se fosse um algo claro, como se tivesse perdido ali uma parte, porém o contorno solar mantém-se ainda o mesmo. Isso é também chamado de atipia coelocitótica e acontece principalmente em carcinomas epidermoides do colo de útero, principalmente em mulheres, e também em carcinomas espinocelulares. Em humanos é muito associado ao vírus do HPV em mulheres. Aqui mostrando um pouquinho melhor, essa imagem está um pouco melhor, a gente consegue ver que tem como se fosse uma área meio que turva, um pouco mais clara aqui no citoplasma, em que vai ser essa localização aqui perinuclear. Uma outra característica que eu tinha falado para vocês é a fagocitose. Claro, tem células fagocíticas? Tem. Tem muita célula que naturalmente realiza a sua fagocitose, como por exemplo o quê? Macrófago, alguns leucócitos, como por exemplo, neutrófilo, às vezes consegue fazer fagocitose. Mas é assim, muito comum uma célula estar fazendo fagocitose com a outra, célula normal, tipo assim, célula epitelial, não é comum. No caso de neoplasias, a gente consegue ver células fagocitando, às vezes, leucócitos, que seria a leucofagocitose, eritrócitos, a eritrofagocitose. Pode estar tendo canibalismo, que é uma célula fagocitando outra. E pode ter também a formação de fagocitose e depois a presença de inclusões intracitoplasmáticas. Aqui a gente consegue ver uma célula enorme fagocitando uma outra célula que parece muito, na verdade, semelhante a ela. Então, provavelmente um caso de canibalismo. Aqui um caso de eritrofagocitose, a gente consegue ver muito bem nessa imagem uma célula fagocitando uma hemáciazinha. Aqui mostrando diversas variações de leucofagocitose, uma célula fagocitando eosinófilo, aqui parece meio que um basófilo, meio um neutrófilo, meio pouco segmentado, né? Aqui linfócitos e assim sucessivamente. Várias fagocitoses. E a presença de inclusões intracitoplasmáticas que às vezes podem estar presentes, como a gente pode observar aqui na cabeça dessas células. Beleza?
E agora falando sobre características nucleares de neoplasias. O que é que a gente observa? Formato, tamanho, quantidade de núcleos e nucleus. Aqui é um ótimo exemplo. Melanoma, de novo, né? Claro, para falar de critérios de malignidade, melanoma é perfeito. E aqui nós temos uma célula enorme, gigantérrima. Temos uma quantidade enorme de núcleos dentro dessa célula única e gigante, com núcleos muito bem evidentes, muito bem proeminentes, não é isso? E tudo isso daqui, gente, associado a outras coisas que a gente vai ver, são tudo critérios de malignidade. Algumas outras características nucleares. Moldagem ou amoldamento. Isso acontece porque tem tanto núcleo ali dentro dessa célula, por exemplo, aqui, ó. Temos tantos núcleos aqui dentro que um núcleo começa meio que a amassar o outro núcleo. E isso vai dando essa característica de amoldamento nuclear. Chanfraduras, a gente pode observar chanfraduras no núcleo, edentação ou indentação e caramegalia, que vai ser aquele aumento da relação núcleo-citoplasma devido ao aumento do tamanho do núcleo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que está tendo o quê? Anisocitose, está tendo diferentes tamanhos de citoplasma, diferentes tamanhos de célula. Anisocariose, tem núcleo que está enorme, tem núcleo que está pequenininho. Nós temos multinucleação. Essa multinucleação a gente consegue ver que está tendo amoldamento nuclear em algumas dessas células. A gente consegue ver que alguns núcleos eles estão bem proeminentes. Tudo isso, gente, quando a gente estiver fazendo o laudo, a gente precisa anotar tudo e escrever tudo. Aqui, uma infecção herpética, isso daqui é um caso de humano. Aí a gente consegue ver esse amoldamento nuclear, a gente consegue ver as células neoplásicas aqui com um núcleo, perdão, com um citoplasma cheio de núcleos, esses núcleos um comprimindo o outro. Opa, passei duas, não, uma só. Indentação, que é uma característica bem interessante, que é como se tivesse perdido um pedacinho do núcleo dessa célula. Do núcleo e também do citoplasma. Vocês percebam que ela fica como se fosse com um halo. Parece muito, gente, aquela alteração de colocitose. Parece que ela perdeu uma parte que vai ficando assim mais clarinha. E também vai ficando como se fosse uma saliência nesse núcleo também. Isso daqui é uma característica também interessante de critério de malignidade. Como a gente já vem falando anteriormente, volume nuclear, ou seja, anisocitose, caramegalia, anisocitose é a variação de tamanho de célula de uma célula para outra e caramegalia aumento do tamanho nuclear. Então, a gente já viu antes algumas alterações, algumas fotos, e aqui novamente, ó. Uma célula enorme, células bem pequenininhas. Célula enorme, células bem pequenininhas. Célula com citoplasma bem abundante, célula com um núcleo enorme, preenchendo quase que todo esse espaço citoplasmático. E aí, como é que tá a cromatina da amostra? Tá uma cromatina densa? Tá uma cromatina frouxa? Cromatina densa é indicativo de quê? Ela tá condensando o núcleo para poder se dividir, não é isso? Hipercromasia nuclear ou hipercromatismo é um indicativo de condensação desse núcleo. Aqui nós temos duas imagens. Nessa daqui, mesenquimal, a gente consegue ver que a cromatina dela tá bem frouxinha, bem suavezinha, enquanto que nessa outra a gente consegue ver uma cromatina bem mais densa, bem mais concentrada, uma figura de mitose aqui sendo indicada pela seta. Isso tudo é indicativo de divisão celular. Ela está tentando dividir o seu núcleo. Núcleos. O que, é que a gente observa de núcleo? A quantidade de núcleo, o formato, o tamanho desses núcleos. Isso vai ser importantíssimo para a gente poder classificar a neoplasia maligna ou não. Os núcleos evidentes são chamados de conspícuos. Núcleos não evidentes são chamados de núcleos inconspícuos. Geralmente o que a gente vê são núcleos bem evidentes, bem proeminentes. E a variação entre tamanho dos núcleos a gente chama de anisonucleose, beleza? Anisocitose, diferente tamanho de citoplasma, de célula. Anisocariose, tamanho de núcleo. E anisonucleose, alteração de tamanho de núcleo, beleza?
E figuras de mitose. Figura de mitose, gente, é uma coisa muito importante da gente anotar, muito mesmo. E aí a gente tem que anotar não apenas falar presença de uma ou duas figuras de mitose. A gente precisa também dizer se essa figura de mitose ela é típica ou não é. Isso vai ser muito importante porque se a célula está apresentando figura de mitose atípica, é indicativo de que ela está se dividindo tantas vezes que ela já está ficando doida. Ela quer se dividir em quatro, quer se desdobrar em 10, ela quer. Enfim, ao contrário do que é uma mitose típica, em que elas se polarizam uma de um lado, outra de outro, vai se dividindo assim toda bonitinha, até formar dois núcleos e depois faz a divisão do citoplasma. Então, no caso de uma neoplasia maligna, esse processo é muito mais rápido e ela vai se dividir, tentar se dividir, na verdade, em várias. Beleza? E aqui, só sumarizando os critérios nucleares e citoplasmáticos de malignidade, em que nós temos critérios nucleares: hipertrofia, aumento da relação núcleo-citoplasma, anisocariose, proomorfismo, hipercrematismo, padrão de cromatina, multinucleação, alteração da membrana nuclear, alteração de nucleolo. E os critérios citoplasmáticos, que aqui ficou meio errado essa escrita aqui, que eu peguei adaptado, né? Uma variação de tamanho citoplasmático, escassez citoplasmática, pleomorfismo, alteração de cor, calocitose, inclusões intracitoplasmáticas, alterações de membrana e também presença de fagocitose. Como eu falei anteriormente, gente, a gente vai precisar de 3 ou mais critérios de malignidade para poder realmente dizer que aquilo ali é uma neoplasia maligna ou não. Então, antes de tudo, da gente sair por aí falando, ah, tudo aqui é maligno, tal, tal, a gente precisa também conhecer o tipo de tecido que a gente está analisando. Como falado lá no começo, tem algumas neoplasias epiteliais, mesmo que mais, podem ter binucleação, pode ter multinucleação. Como é que eu vou saber se aquilo dali é apenas uma célula normal ou uma célula neoplásica maligna? Vai ter que observar outros critérios de malignidade, beleza? Eu agradeço a todos, gente, pela atenção, pela paciência de estar aqui ouvindo, né, e participando. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, esses são os meus contatos. E eu agradeço a todos pela oportunidade e fico à disposição.